Voltamos para repercutir agora os indicadores da economia brasileira. Quem conversa com a gente é o economista Fernando Pinho. Fernando, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Pela oportunidade. Fernando, a gente acabou de ver que o preço dos ovos de Páscoa aumentou até 60% em relação ao ano passado. Sim. E o mesmo produto aqui em Bauru pode custar quase o dobro, dependendo do lugar onde o consumidor vai. Sim. O que explica essa inflação tão alta nesse tipo de alimento e por que um mesmo produto ele varia tanto de preço? Tem comerciante que aproveita esse clima de inflação e cobra mais do que deveria pelo produto? Bom, há algumas coisas que o consumidor tem que entender. Primeiro que, apesar do Brasil ser um grande produtor de cacau, a formação do preço de mercado do cacau é dada na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Não é o produtor brasileiro que diz quanto vai custar o produto, e sim os negociantes nas bolsas de valores ao redor do mundo, principalmente Chicago. Em segundo lugar, nós temos uma variação cambial brutal do ano passado para cá, decorrente da perda de valor da moeda brasileira, né? E o cacau é todo cotado em dólar, né? E temos também, do ano passado para cá, um aumento dos impostos no âmbito interno, né, que também incidiram pesadamente sobre o chocolate. Em relação à variação de preço em lojas diferentes, tem comerciante que não sabe calcular o preço, se aproveita para cobrar mais? Existem diversos fatores. A primeira coisa que se tem que levar em consideração é a quantidade de compra de cada comerciante. Há empresas, por exemplo, que têm 500 lojas, outras têm 10 lojas, outras têm 20 lojas. Quer dizer, o poder de negociação com os fornecedores aumenta muito, né? Em segundo lugar, que há também o problema da localização geográfica das lojas, não é? Normalmente nos bairros de classe mais alta os preços são mais acentuados, e essa é uma tendência do comércio mundial. Em qualquer lugar do mundo é assim. E em terceiro lugar, também um fator que existe aqui no Brasil é a dificuldade que muitos comerciantes têm em possuir um sistema de formação de preços tecnicamente adequado à realidade de cada ponto de venda. Então há muita especulação também por incapacidade de saber como se calcular preço adequadamente. E falando de inflação de uma forma geral, Fernando, a última prévia do IPCA, ela aponta, continua com inflação, mas ela recuou um pouco. Em fevereiro foi uma variação de 1,42%, agora a prévia para março está em 0,43%. O preço dos alimentos diminuiu a pressão, a energia elétrica também caiu de preço. A tendência de que nos próximos meses a inflação recue um pouco ou fique estagnada? Bom, a inflação sofreu um impacto tremendo do ano passado para cá, principalmente em função do represamento das tarifas públicas, safras, né, de uma maneira geral, né, e também dos aumentos dos impostos que foram tremendamente acentuados, né? Tudo isso acabou fazendo com que a inflação, porque um dos itens que impacta muito a inflação justamente são os aumentos de impostos, que o governo federal, em situação de desespero permanente, né, ou estadual ou municipal, onera o contribuinte, e isso acaba indo para os índices de preço que captam esses aumentos acentuados. Esses aumentos acabaram se diluindo ao longo do tempo, né, mas hoje, basicamente, o que existe, quer dizer, essa diminuição da inflação não pode ser creditada a uma situação onde a economia esteja sã. Pelo contrário, a economia tem sérios problemas. O que nós temos hoje é uma inflação que está cadente, artificialmente em alguns aspectos, por perda de capacidade de compra do consumidor. As pessoas oferta e demanda. Comprando menos. Comprando menos, o comerciante é obrigado a baixar preços, certo? E com isso as vendas acabam ficando estagnadas e os preços caem. Mas não caem porque o sistema está funcionando, não caem por falta de demanda. Quer dizer, uma doença que se instalou na economia, que é a falta de demanda, né? Essa queda no consumo tem relação direta com esse índice aqui, que é o de desemprego. A principal preocupação do brasileiro hoje, uma das principais, é com o emprego. Sim. Está em 9,5% o índice de desempregados. Entre os jovens, chega a 20%. Sim. O que precisa ser revisto nesse círculo da nossa economia para diminuir esse número de pessoas que estão perdendo emprego? Bom,
Esse quadro muito preocupante que nós temos na economia hoje já era previsto há 4 ou 5 anos atrás, porque a economia brasileira, o comportamento dela é tão previsível, nós podemos até usar assim uma comparação muito simples, como se fosse o nascer e o pôr do sol, porque os governantes, infelizmente, cometem sempre os mesmos erros no intuito de se manterem no poder. E nas 3 esferas de poder, as receitas são sempre as mesmas. Gastar o máximo que se puder irresponsavelmente para se manter no poder e também para se garantir um outro mandato. Agora, o que acontece? Nós temos hoje uma crise de credibilidade na economia brasileira, no panorama político brasileiro, que nós nunca tivemos. Uma crise política definindo a econômica. Exatamente, quer dizer, uma coisa está interligada à outra. Problemas com o presidente do Senado, da Câmara, com o presidente, a presidente da República, quer dizer, um imbróglio político que nós não vemos uma solução muito simples no curto prazo. E o que acontece? O empresariado, apesar de alguns segmentos terem ganho muito dinheiro nos últimos anos, mas acabaram se sentindo traídos por tanta maluquice que aconteceu na economia. Quer dizer, o déficit público, quer dizer, uma ânsia para se manter no poder a qualquer custo. E o que acontece? Né? Os governantes da América Latina todos, né, quer dizer, incluindo Brasil, Argentina, a Venezuela e também Equador, todos cometeram um sério erro que foi afrontar o empresariado. E afrontando o empresariado, o que o governo recebe? Uma perda de arrecadação brutal. E uma perda de arrecadação brutal é o fim de qualquer governo. E o que nós estamos vendo agora é o fim melancólico que se aproxima deste governo federal. Né? Tá certo, Fernando. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa noite.